Angra. Aqui em Angra está pior do que a máfia de Antônio Carlos Magalhães. De tamanha impunidade que tem. Então eu vou botar um programa falando de política. Ouvir o ouvido de quem está em casa é pinico, por um acaso? Todo dia a gente fica aqui falando a mesma coisa. Porque eu vou ficar dando reportagem. Lá, seu Robson lá falou que meu programa só falava besteira, palavrão, e que ele fazia reportagem, porque ele saía coisa aqui. Meu amigo, você quer sair? Vá! Vá de carro, vá de jegue, suba na mão nas costas de urubu, faça a matéria que você quiser fazer, me esquece. Eu não vou fazer. Sabe por que eu não vou fazer, Robson? Porque seu patrão é um deles também, seu patrão, porque esse que você também é funcionário de Zé Antônio, tá? Eu, quando eu tenho que dizer, eu digo na lata, não mando um recado não. Seu patrãozinho aí, e os outros, quando querem pedir voto, vão lá naquela miséria daquele lugar. O pessoal não vê como o povo está vivendo lá. Não promete um monte de coisa. Agora quer dizer que o cara vai lá, assume, e eu vou ficar lá, debaixo de um sol desse, mostrando o que o povo está passando. O cara lá, ele não tem assessoria no bairro. Eu quero lá saber disso. Agora eu digo assim: você, eleitor de Angra dos Reis, do Brasil, do mundo, época de eleição, veja quem foi aí, quem fez alguma coisa por vocês. A resposta se dá na urna, não é batendo boca, latindo na televisão, não. O meu telespectador quer dar risada, quer se divertir, tá? Ele quer se divertir, porque ele sabe que pra vocês só falam o que vocês não ganham pra falar, porque quando vocês ganham dinheirinho, fica todo mundo calado. Faz de conta que não viu. Calam a boca, faz de conta que não viu. Vocês tratam na indiferença. Entendeu? Então, vai catar coquinho Itapuã, meu irmão. Vai pro seu Reg Night, vai pegar lá um Vale Night com sua mulher. Esquece. Vai fazer um sexo seguro. Ei, abandona meus de guarda. Tá bom? Tô aqui com a doutora Cristina do meu lado. Doutora Cristina! Boa tarde, doutora Cristina. Boa tarde. Tá ruim, tá ruim. Fala. Boa tarde, Isabel. Boa tarde. Tá ruim, tá ruim. Fala agora. Boa tarde, Isabel. Troca o microfone. Olha, eu tô com tanta raiva desse. Por favor, preciso de uma doação de microfone. Você que fica aí do outro lado, me dá um microfone aí, meu irmão. Pô, o negócio tá pegando. Tu, cara, dá um microfone de presente aí, vá. Pra mim. Ela disse que na casa dela tem meia dúzia, não traz nenhum pra cá, nem pra ela usar. Nem pra ela usar. Cristina, você, olha, eu vou me afastar de você definitivamente. Deixa eu dar boa tarde pras pessoas. Não, você, vá, fale. E elas merecem. E você não tá vendo quando cai aqui sua imagem, não? Sua vozinha aqui? Fala aí. Aí eu não posso ouvir, eu posso ouvir, né? Vá, fala. Boa tarde, Isabel. Não, tá. Agora foi, vá. Boa tarde a todos agora, e tá todos que estão em casa nos pronto. assistindo nessa tarde. Por que você não traz um microfone? Sua casa tem vários. Tem meia dúzia. E por que você não traz um pra você mesmo usar? Eu não sabia que a TV não tinha microfone. Cristina, você tá aqui todo praticamente toda sexta-feira. Sim, mas não tinha percebido. Eu não venho aqui para analisar microfone. Não? Eu não sou técnica nisso. A minha área é outra, é a mente humana. Olha só, Cristina, eu não sei se você está bem por dentro da situação, mas é por isso que Deus de Deus, Senhor, Pai Todo-Poderoso, irmão Jesus, misericórdia, você não pode dar asa para cobra. Você vai dar asa para cobra, tem que tirar o veneno. O que você fez aqui no meu programa? Me conte aí, sexta-feira passada. Apenas... Tá funcionando já. Alô? Agora tá. sim, fala. Apenas, Isabel, falei daquilo que eu sei falar. Porque eu não tenho vocação, com todo respeito ao palhaço, mas eu não tenho vocação para palhaçada.
o palhaço é uma profissão linda e maravilhosa, para quem é e quem sabe. Eu sou psicanalista, eu sei falar de psicanálise. Meus estudos, mestrado e doutorado, foram todos voltados para as relações étnico-raciais. Foi o que eu falei no programa passado. Sim, mas agora eu não entendi. Você não tem... Você falou que eu sou palhaço? Olha, Isabel, eu não falei que você é palhaço, mas eu não gostei do que você falou no começo, sobre a minha pessoa. O que foi que eu falei? Ah, você já falou, todo mundo já ouviu. Eu não me lembro, não. Falei o quê? Já passou, Isabel. Continua. Foi o que eu falei. Ah, não. Eu vou ver e vou repetir sexta-feira que vem. Sim, pode ser. Eu não sei o que foi. Olha, você não está dando exemplo. Como uma pessoa da mente humana. Por isso mesmo. Eu quero saber. Eu quero saber o que foi que você fez no programa. Eu quero saber. Você falou sobre o quê? Quem foi? Veio alguém aqui? Ah, que eu falei? Meu lugar, tire suas armas. Aqui não é lugar para Não, ficar armada. eu Vá, falei- fala. Eu falei sobre a volta às aulas, Foi? depois do feriadão de carnaval, as crianças voltaram, né? Falei sobre psicoterapia infantil. O grupo Negritude veio, conversamos um pouco sobre a questão e teve uma entrevistada, uma terapeuta, que veio aqui e falou sobre a terapia estética. Foi só. O que é terapia estética? Se você quiser, convida ela para o próximo programa, que é ela que faz. Eu não. Eu não faço nada repetitivo aqui, Cristina. A única coisa que se repete aqui nesse programa é você. Já está de saco cheio também. Não. Eu não. Saco cheio, ninguém me obriga a nada, meu irmão. Eu sei que você é livre. Então pronto, ninguém me obriga a nada. Então meu saco não enche, não. Quando eu tenho que falar, eu vou e falo. Não tem esse negócio comigo, não. Não, é porque até Dr. Sérgio Menezes, foi o segundo programa, ou terceiro programa que eu fiz Segundo. aqui. Pois é, e o DVD dele danificou. Muitas pessoas pedem para eu chamar ele de volta aqui. Eu vou trazê-lo aqui. Mas é porque eu acho que tem muita coisa pela frente para a gente ficar repetindo, entendeu? Primeiro eu vou ver o programa, né? Porque eu vou copiar hoje o programa que você fez, vou ver para ver se eu consigo entender como foi. Mas finalmente você gostou do programa? Bem, eu gostei, mas eu não assisti porque Matheus gravou só os 5 minutos de programa. Então, não deu para avaliar. Você conseguiu fazer as 3 horas de programa? Sim. Você acha Qual difícil? foi a maior... Não acho difícil, não. Para mim, eu fico até a tarde toda aqui, Cristina. Eu não tenho esse negócio. Né? Minha ligação com o microfone é uma ligação assim, desde pequena, porque meu pai sempre foi músico e a gente cantava. Então, não tenho esse negócio de chegar e de falar. É como se eu estivesse aqui sentado na mesa da minha sala, tranquilo. Eu sei. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A única coisa que me incomoda aqui é só vir para cá. Ah, chegar, o morro. É. Só isso, mais nada. Mais nada me incomoda. Se não fosse isso, eu poderia fazer mais vezes na semana o programa numa boa. Poderia fazer à tarde. Mas você vindo de táxi, não tem problema. Ah, mas mesmo assim, olha, eu sou meio assim, meia... Eu acho que já trabalhei tudo que eu tinha que trabalhar na minha vida, sabe? Pra passar por certos sacrifícios. Desde 16 anos. Então, hoje eu estou com 47, eu posso me dar o luxo de ser um pouquinho fresca. Não, eu não tenho problema quando eu trabalho, não. Eu tenho. Eu estou me aposentando e quero agora trabalhar o triplo. Parabéns para você. Porque agora eu vou estar livre, fazer só o que eu gosto. Parabéns para você. Porque Eu nos acho 20 legal. Nos 25 anos que eu trabalhei na área que eu gosto, mas assim, você tem que cumprir normas, obedecer, tem chefia, chefe imediato, chefe... E aposentado, eu vou trabalhar muito mais, mas vou trabalhar só naquilo que eu gosto, fazendo tudo que eu gosto. E os caminhos estão se abrindo, eu tenho certeza que eu vou poder abençoar muitas pessoas. Quando você trabalha empregado, você nem sempre pode, você é cortada. E livre, eu vou fazer o que eu quero. Então, os projetos que eu estou realizando estão se abrindo e vai ser muito bom. Mas eu quero morrer trabalhando, 100 anos trabalhando. Eu acho o seguinte,
Infelizmente, nem todas as pessoas que trabalham podem trabalhar com o que gostam, né? Infelizmente, nem todos podem fazer isso. Mas quando a gente aposenta, a gente pode. Sim, mas quando se aposenta, o cara já está cheio, de saco cheio já de trabalhar. Entendeu? Eu acho que quando você trabalha fazendo uma coisa que você gosta, você trabalha com todo o gás, né? Com certeza. Eu conheci ontem um homem de 83 anos que trabalha muito. E ele quer chegar aos 100 trabalhando igual ele está com 83. É um exemplo. E eu me senti muito feliz em conhecê-lo. Aonde ele? No Rio. Foi? Você estava trabalhando quando você conheceu ele? Foi como? Não, eu conheci ontem. Sim, mas aonde? Pode contar ou é segredo? Não, não é segredo. Ele trabalha com comunidade. Ah, entendi. Faz projetos comunitários. Ele tem projeto para idosos, para criança. E tem muito apoio. E que ele é uma pessoa muito honesta. Então, ele tem todos os apoios, até da Unicef. E 83 anos, ele trabalha muito. E é muito feliz. Ele e a esposa, tudo na faixa de 80, trabalhando. Para mim foi um exemplo, porque eu sempre pensei em fazer isso. E as pessoas achavam que eu não ia conseguir. Mas quando eu vi, ele existe, ele está vivo. Ele vai vir a Angra. Cristina, agora, você falou uma coisa aqui no início do programa, né? E eu não vou deixar passar em branco, porque pelo seguinte, né? Eu tenho uma mensagem para dar para você. A alegria de viver é uma coisa que só poucas pessoas têm. Certo? A pessoa que consegue ver alegria até nas piores momentos é uma pessoa abençoada também, entendeu? Eu aprendi com você, certo? No consultório médico, me tratando contigo, que a cabeça da gente comanda o nosso corpo. E quando eu convivendo com pessoas, sorrindo, estendendo a mão, conversando aqui e acolá, porque a maioria das pessoas, elas não querem nem que você dê um bom dia, só querem que você dê um sorriso. Se vocês que estão em casa pararem e olhar mais para o lado quando saírem, sorrir, a vida vai sorrir para vocês também. Então, quando eu tive a proposta de fazer o programa aqui, eu tinha duas opções. Ou eu faria um programa... Eu tinha duas, não, eu tinha três opções, na verdade. Ou eu faria um programa direcionado ao metalúrgico, certo? Que é minha praia mesmo. É uma das minhas praias. Mas eu estaria correndo o risco de fazer o programa metalúrgico logo no momento em que eu estava muito abalada com o meu genro, certo? Com a eleição sindical. Era um momento muito difícil para mim. Então, eu preferi, porque quando a gente não tem o que falar, quando eu tenho dúvida do que eu vou falar, eu prefiro me calar. Porque as pessoas usam o que a gente fala contra nós mesmos. E eu já cansei de dar boa vida a malandro, entendeu? Hoje em dia, quem quiser subir nas minhas costas para sair alguma coisa da minha boca, perdeu tempo, meu amor. O bonde estava errado, certo? Então, eu tinha outra opção, era eu fazer um programa político, com uma liderança que eu sempre fui, arrebentando a boca do balão mesmo. Eu seria mesmo a escracha de Angra, mesmo jogando duro, certo? Ou eu fazia um programa light para a mulher. Principalmente para aquela mulher que, por motivos, né, não estudou, aquela mulher que está em casa, sedentária, e principalmente para aquelas mulheres que têm família, que está ali naquela mesmice do dia a dia, fazendo almoço, cuidando da casa, limpando casa, que é um trabalho que não rende, não se ganha nada por isso, tá? E dentre essas três opções, eu optei em entrar na casa das pessoas da maneira que eu sou. Quem me conhece sabe que aqui eu sou autêntica, autêntica, autêntica. Eu não forço nada. Ao contrário, cheguei em Salvador agora, nós vimos os 6 programas meus. Minha família
meus amigos, o pessoal adorou. Isabel, eu não acredito que você faz isso na televisão. E eu faço mesmo, tem coisas que eu faço aqui na TV que nem eu acredito que eu ia fazer, porque eu não me programo para fazer aqui. Entendeu? Eu não tenho script. A minha brincadeira sempre foi assim. Quem me conhece sabe disso. Quem me conhece sabe. Então, se você não tem, como é que diz? Não tem, as palavras que você disse foi que você não tinha, como é que se diz? Não tinha vocação para palhaço, né? Eu, sinceramente, eu não entendi, mesmo porque contradiz todos os seus comportamentos aqui no programa. Aonde você sempre brincou, você sempre falou, a gente sempre simulou que a gente estava um xangada um com outra, você entendeu? Quando, na verdade, aquilo sempre foi uma grande brincadeira. Então, eu, sinceramente, não entendi. E estou falando sobre isso porque eu comecei o programa hoje com um assunto polêmico, você entendeu? E eu não entendi a reviravolta que veio aqui, mas tudo bem. Eu botei minha vida, não sou evangélica, Cristina, mas um dia eu botei minha vida na mão do universo. E o universo, para mim, está dentro de todas as energias desse mundo. Entendeu? Então, eu não entendi a sua colocação em relação a isso, porque em momento algum, de forma alguma, quis criticar um trabalho, mesmo porque eu não vi. E que fique bem claro aqui para todas as pessoas e para você também, que o programa aqui foi aberto para você, porque foi uma coisa que eu te ofereci para você fazer. Então, eu não tenho vaidade de dizer assim, você vai botar a Cristina aqui, ela vai tomar seu programa, mas, meu irmão, não estou nem aí. Eu já falei para você, já falei para o pessoal lá fora, estou fazendo o programa hoje, dia 2 de março. Se dia 9 de março não for para fazer o programa, eu não vou fazer. Eu não vou fazer. E se eu fiz um programa aqui, todo mundo me conheceu hoje. Muita gente já me conhece por causa do programa. Eu não tenho vaidade, Cristina. Tu sabe muito bem disso. Eu, em momento algum, eu quis criticar o seu programa. Mesmo porque eu não vi o seu programa. Tá bom, Isabel, mas não é disso que eu estava falando. Mas eu só quero reafirmar uma coisa. Realmente, eu te conheço, você é uma pessoa autêntica, você é você mesma. Aqui você é você mesma. Aqui não é Big Brother, mas você é você mesma. E o seu jeito natural de ser o meu jeito natural de ser é outro. Não é que aqui eu vou estar representando, eu não represento. Mas você é muito mais autêntico do que eu, porque esse seu jeito de ser natural, você faz o programa com muita tranquilidade, você não programa nada, a gente conversa aqui sem ter realmente script. Às vezes as pessoas pensam que a gente está combinando algumas situações, mas não. E eu acho isso mó barato, porque a gente não se vê e, de repente, a gente começa acontece circunstâncias, até de telefonema, de coisa tocar, que parece até que a gente combinou, quando, na verdade, nós não combinamos, entendeu? Mas é isso aí. Eu te dou os parabéns pela sua autenticidade, pelo seu jeito de ser. É o seu. Agora, o meu é diferente. Né? Eu sou diferente de você, até porque os seres humanos são diferentes. Agora, o fato de nós sermos diferentes, a gente acaba se compreendendo. Com certeza, né? Absoluta, com certeza. Sem problema. Você me convidou a primeira vez, eu vim. Aí você me convidou a segunda, a terceira, e eu estou vindo, né? Uhum. E acho uma coisa boa. Agora, na semana passada, quando você falou que ia para Salvador, então, esse mês de fevereiro, já tinha faltado 2 sextas-feiras seguidas, né, por motivos pessoais. Então, eu queria não faltar a terceira. Aí falei com você. Aí você falou que podia fazer, eu fiz, foi só isso. Tá bom, minha querida. Olha só, tem algum recado para você dar, Cristina? Eu vou chamar o apoio cultural. Quer dar algum recadinho? Eu quero agradecer as pessoas que na semana passada assistiram o programa. Um abraço a todos e todas. Tá bom, estamos aqui. Vamos para o cultural rápido, daqui a pouco a gente volta, meu povo, com todo o gás e toda a luz. Vamos lá?
gente, estamos aqui no terceiro bloco do programa Essência. Estamos aqui no dia hoje, dia 3 de março de 2012. Trouxe para vocês aqui no terceiro bloco o Eduardo Bruno. Para quem não conhece, o Eduardo Bruno, ele é tarólogo. Ele já teve um programa aqui na emissora, não foi, Eduardo? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde. Fala aí. Boa tarde. Namastê. Namastê. Significa o Deus que existe em mim, saúde o Deus que existe em você. Nós fizemos aqui durante um mês e pouco, durante 1h30 cada programa, às sextas-feiras, né? E foi uma época muito boa para mim, foi uma época me deixava muito contente, muito, eu ficava muito satisfeito e às vezes a gente faz umas bobagens, né? E essas bobagens mas tudo bem, a gente revê, refaz e vamos continuar. Isso aí, vamos tentar Eduardo, continuar. vem cá, quando foi que você teve a ideia de fazer o programa? Sim, Isabel, eu acho que o tarô, que é uma coisa muito antiga, eu acho que o tarô, ele é um grande aconselhador. Está a doutora Cristina aqui, que trabalha na área da psicanálise, e o Jung, né, que era um psicólogo, ele usava o tarô. Você chegava no consultório dele, ele lhe entregava os 22 arcanos maiores, pedia para você escolher 3 lâminas, cartas, não, lâmina corta, carta só fala. Entendi. Tá? Então, aí a pessoa escolhia e dava a ele. E ele falava da sua problemática. Porque o tarô ele é feito de arquétipo, de arcanos, que são, na verdade, arquétipos, que é a nossa maneira de ser. É até complicado eu falar de um assunto tão técnico para uma pessoa que estudou, eu não estudei, né? Eu falo de uma forma intuitiva, né? E conheço um pouco a técnica. Mas o tarô eu acho que é um grande aconselhador, ele é um mecanismo de autoajuda. Você pode usar o tarô como um aconselhador para a sua saúde, para suas amizades, para o seu trabalho, né, para o seu lado afetivo, o seu lado espiritual, para a sua alma. Né? Eu acho que o tarô é, acima de tudo, um aconselhador, porque se você ler o contrário, significa rota, ator. Eu não sabia dessa ligação que existe com o tarô e a psicologia. Não sabia. Existe, né? Era usado. Então, eu vou... Mateus, puxe aqui a câmera para algum lugar. Eu vou pedir para a Cristina sentar aqui, porque eu não sabia que tinha essa ligação. Vai ser legal a gente bater... Né? Vai ser legal a gente bater o papo a 3 desse assunto. Venha, pode falar. Deixa eu chegar mais para cá. Então, Isabel, o tarô, ele é usado, acima de tudo... Chega para cá, Eduardo. Na minha forma de ver, como... Nossa, eu tô mais gordo. Acho que eu comi pouco acarajé, porque eu peguei o rotavírus lá em Salvador. Como um aconselhador, entendeu? E eu acho que, claro que não é de uma forma profunda, né, tecnicamente falando, dentro do estudo, né, mas de uma forma de autoajuda. A autoajuda mais direta, como se fosse um band-aid. Não uma cirurgia de alto risco pontual, onde você tem que ter um centro cirúrgico e tal, né? Então eu usava aqui o tarô dessa forma. Eu botava 3 lâminas, né? Já previamente colocadas, né? E falava sobre ela, e dizendo das pessoas que tinham algum tipo de problema. Por exemplo, se você tem um problema no seu trabalho, com uma pessoa que é uma pessoa difícil, que você tem paciência. Quem sabe se você usar dessa tática, dessa maneira de ser assim, essa, entendeu? Para poder dar um alívio à pessoa. E teve um dia que uma pessoa que bebia, que era um alcoólatra, que ligou. Foi? E até parente do menino aqui, que é presidente aqui da associação. E nós estávamos aqui, e o menino também estava, e ele começou a dar a declaração dele, começou a falar, dizendo como ele estava sendo ajudado com aquilo que a gente estava dizendo. Eu fiquei, menina,
o Roger estava ali na direção e disse, fala, Bruno. Eu disse, o quê? Eu não esperava. Quer dizer, você consegue alcançar. Não de uma forma como ela, que é uma pessoa que é uma doutora, eu não sou, né? Então, mas eu tenho boa vontade só. Mas a Cristina, eu acho que uma pessoa para trabalhar a mente humana, o psicólogo, o psicanalista, ele tem um grau de mediunidade. Você não acredita? Ah, claro, não tem dúvida. Não, Cristina, não acredita? Eu acho. Não, até já te expliquei isso no consultório. Sim, mas aqui na televisão é bom falar. Não, Agora. O que a religião chama de mediunidade, a parapsicologia chama de... É como se fosse uma superdotação, um outro tipo de inteligência, que a religião dá um outro nome. Mas essa mediunidade que o espiritismo chama seria, na verdade, uma capacidade parapsicológica que você tem de estar percebendo. Você, intuitivamente, quando você gosta de tarô, né? Muito. Você é tarólogo? Sou. Então, e você tem a percepção. Extrasensorial. Sim, você tem a percepção. É verdade. Justamente porque quando você, às vezes, no caso que você não fala de brincadeira, você diz meu povo, as pessoas que estão ouvindo não estão entendendo meu povo como uma coisa, mas você às vezes fala como outra coisa. Nós temos um povo, os nossos mentores, sim, os nossos protetores, que chamam de anjos de guarda, enfim. Mas eu vejo o tarô não como uma religiosidade, não como religião. Não É isso que eu também, é isso que eu queria exatamente. colocar Vejo. aqui. Porque eu sei que existe, eu vejo que Usam, existe né, um mas preconceito muito grande É verdade. em relação ao esoterismo. Isso aí. E o esotérico, ele não fica reverenciando um Deus específico. Ele reverencia uma qualidade de vida, não é isso? Natureza. A natureza. Que é Deus. Exatamente. Quando você falou, né? Deus que existe em mim, saúde a Deus que existe em você. Isso. Né? Na minha juventude, eu li muita coisa de autoajuda, muita coisa sobre o poder da mente. E exatamente isso. E você você quebrar os paradigmas, quebrar as ofensas, é quando você diz isso. Deus que existe em mim, saúde a Deus que existe em você. Isso. Porque a mente humana é única, Deus é único, e está dentro das pessoas. Isso. E você quebra isso tudo. Mas quando parte para o lado religioso, aí complica. Né? A paranormalidade, quer dizer, a mediunidade, que é chamada na religião, na ciência, é paranormalidade. Então eu falei para Isabel uma vez, Isabel, você é paranormal. Sim. Né? Sim. E os paranormais, aí a pessoa fala, não creio em parapsicologia, é uma ciência, a gente estuda, verdade. não é uma brincadeira. E a paranormalidade, no Brasil, é o grande celeiro de paranormais. Isso. Porque nós somos fruto de mistura de todas as raças, né? E isso ajuda com que a gente seja um povo diferente, um povo altamente sensível. Segundo Pedro Antônio Grisa, os negros e índios são todos paranormais e superdotados, né? Uns mais, outros menos. Mas o brasileiro em si, porque nós somos todos mestiços, o brasileiro em si, ele é um povo que isso aflora muito, né? É verdade. Então, como você é uma pessoa sensível, quando você fala na televisão, você fala do seu melhor. Sim. E esse seu melhor atinge lá as pessoas que estão verdade. precisando daquilo ali. É verdade. Porque a energia é uma só. É verdade. Né? É verdade. A energia é uma só. A mente humana é única. Por isso a gente pode se comunicar mentalmente. Isso. Né? A telepatia é algo científico. Por isso, não é uma invenção. É verdade. Por isso tem as crianças hoje especiais, né? Crianças chamadas de índigos, cristais. Tem a geração Y, tem a geração X. O meu neto de 3 anos, 4 anos, ele mexe num num computador Apple, sem olhar. Ele já vem com chip. Eu disse para o meu filho, verdade, você está com chip. Quer dizer, nós que não somos dessa época, de 70, 80 E eles se alimentam menos. Eles são diferentes. Eles não precisam de muita alimentação para sobreviver. Agora, eu essa acho... nova geração. É verdade. E geralmente o corpo deles sempre são aqueles corpos, estereótipo de corpo normal, magro. Né? Não engordam. Agora... A criança índico, né, é uma coisa pouco divulgada, a questão do índico, né? Elas nasceram no ano 90, nos anos 90, e em cada família tem um índico. E a criança cristal, ela já nasce na década de 2000, né?
terceiro milênio, e ela vem, porque o índico não sabe lidar bem com as suas emoções, né? Seria assim, aquele que chega e quebra tudo. E o cristal vem para ordenar isso, para colocar no Por isso no lugar. os autistas, né? Verdade. Uhum. De Vive no seu repente, próprio mundo. São diferentes. Eles E estão tem autista até que é superdotado. É. Mas assim, ele vive tanto no mundo dele, eu lido com uma pessoa índica e eu a compreendo. E quando eu conheci, né, a questão do índico, eu li o livro, eu dei para ela ler, porque eu vi aquela pessoa, né? E depois eu tive experiência com uma pessoa que é cristal e que parece que nasceu para ajudar a ela. Sim. No universo, as coisas acontecem, existe uma programação no universo. Com certeza. Nada acontece por acaso. Com certeza. Agora, Coincidência não existe. né? Os seres humanos, às vezes, são bitolados. É. Né? E eles agem. Quando a gente fala dessas coisas, principalmente quando eu falo dessas coisas, as pessoas acham que eu estou sonhando. Mas não é. Eu gostei de ver você falar da questão aí do tarô, porque não só o tarô, existem Outros mecanismos. que sim. as pessoas usam também. Runas. E que pode ser usado cientificamente É para verdade. ajudar as pessoas. É verdade, com certeza. Né? Tem o reiki também, que é outra coisa que se usa também com condutor de energia. É uma paranormalidade, com certeza. Porque As eu leio pedras, muita né? coisa. Você não sabe ninguém que trabalhe com reiki aqui, não? Eu. Você trabalha com isso? Sim. Eu sou graduado em reiki. Engraçado. Eu, uma vez, vi uma pessoa de Barra Mansa para fazer em mim. Eu sou graduado. A minha mulher não vai a médico. Nem ela, nem a filha. Desde quando você joga tarô? Em cachorro. Se faz reiki, sabia? Sabia. Ele absorve bem. Cachorro, Muito. Cachorro tem uma energia muito boa. Muito. E a criança também. A filha da minha companheira, ela tem um animal, um beagle, que já está quase com 12, 13 anos. Ele, quando eu vou fazer algum tipo de atendimento com reiki, ele deita no pé da pessoa e ronca. Sim. E quando eu já estou acabando, ele acorda. Quer dizer, não parece que existe uma comunicação outra. Sim. Aí você fala isso, seria um papo de três maluco, né? É verdade, é. Então eu leio o tarô, eu não jogo. Quanto tempo você... não, é porque eu jogo Jogar, baralho. jogar, tu não joga. Não, é porque a maneira de falar, né? É porque, na verdade, na Bahia, a gente nem fala, nem corta e nem joga, a gente abre. Isso aí, isso é mesmo. Lá na Bahia a gente fala assim, isso mesmo. exatamente. Isso Na Bahia a gente abre baralho, né? Quantos anos você abre? Eu faço o seguinte, eu estou metido nesse esoterismo, né, Certo. vamos dizer assim, desde 16 anos. Eu vou fazer 68. Quer dizer, vou para quase 52 anos, mas leitura assim de coisa a 30. 28. Mas como foi que surgiu isso em você? Ah, Alguém te boa disse? pergunta. Como chegou o tarô tenho- assim na sua vida? Como foi que aconteceu isso? Eu tenho horror a jogo de baralho. Certo. Horror. Jogo de baralho. Eu parei ali. Paus, copas, espadas, aquele negócio. Eu tenho Sei. horror. Não gosto daquilo. Certo. E um dia, né, meu filho, que hoje tem 40 anos, o mais novo, me mostrou uma lâmina de tarô. Me mostrou. Pai, eu vi isso aqui. Você sabe me dizer o que é isso? Aquilo foi como um sinal para mim. É como se eu tivesse achado uma coisa que eu tivesse perdido e que fazia parte de mim. Eu disse, não sei não, mas isso aqui parece um baralho diferente, alguma estampa e tal. E eu comecei hoje em dia a gente não tem de pesquisar, mas naquela época não sei. Comecei a procurar e vi que aí comecei a entrar pelo povo cigano, comecei a ver baralho Peraí, cigano. mas ele te deu um baralho? Não, me deu uma carta, uma lâmina Uma só, que ele tinha encontrado achou, aonde? Ele achou. E qual era a lâmina? Eu não sei. Olha, se eu Você disser- esqueceu qual é a Não, lâmina? esqueci. Só que. Não pode falar? Não, eu posso, não Ah. tem problema nenhum. Porque a lâmina 13, Certo. foi essa? A lâmina 13, ela tem um nome, um título, que é justamente o nome de morte, que tem como figura um esqueleto com uma foice cortando mãos e cabeças. Certo. Na verdade, se corta, é uma forma de cortar pensamentos e de cortar execuções. Porque com a mão Entendi. você executa, com a cabeça você pensa. E essa lâmina significa o seguinte: jogue fora o que é velho para dar lugar ao novo, basicamente. Né? Jogue fora o que é velho para dar lugar ao novo. Aí daí você pega
pode pegar com uma licença poética, você pode pegar um armário, e esse armário você desarruma ele para arrumar, tirar as roupas velhas, enfim. Então, você pode usar esse tipo de... E eu, quando vi aquela lâmina, aquilo ali me pareceu familiar. Familiar? Não? Eu fui procurar saber. Quando eu fui procurar saber, aí começou, coincidentemente, eu encontrar pessoas que me dessem livros. Se eu encontrei esse livro aqui, você sabe o que significa? Atraindo, né? Eu comecei a atrair. E comecei a dizer, aí depois, com o tempo, eu desenvolvi a minha própria técnica. Quer dizer, a minha própria técnica aliado à minha paranormalidade. Dá para entender? Dá pra entender. Não, deu pra, eu tô Que achando nada mais é fantástico. como porque você olha só, disse hoje aqui. Você comentou com o Rodney aqui. Eu tenho certeza que eu não vou por esse caminho, nem pela política, nem por... Eu vou por aqui. O meu caminho é esse. É isso aí. É verdade, Eu nunca exerci nenhum cargo dentro da prefeitura, aqui nunca. Nada. Nunca. E eu me pergunto, por que eu não posso se aproveitar? Será que eu sou velho? Não. Será que eu sou uma pessoa que tem algumas marcas no rosto? Eu tenho um sinal aqui, tem tatuagem. Será que eu sou uma pessoa espiritualizada? Será que eu sou uma pessoa ligada ao esoterismo? Será que eu sou uma pessoa que eu atrapalho? Quer dizer, e ninguém até hoje soube me responder, mas de fato é que eu nunca consegui, há 5 anos, nada aqui. Nenhum Mas você trabalho. queria? Na verdade, não. Se você não queria, por isso que você não teve. eu acho Mas que o a subconsciente dele mas a queria, nossa- porque ele chegou a falar sobre isso, eu acho que... Porque agora, essa pergunta, sabe que nunca tinha, e nem eu mesmo tinha me feito, né? Então, Uma boa porque quando pergunta. a gente quer uma coisa... a gente consegue, plasma né? nossa É vida. verdade. A gente atrai até pra gente, como você atraiu essa questão dos livros. Mas se você fica assim, você quer e não quer, não vai, não anda. É a certeza da fé. A você própria tem certeza. rejeição, né? A rejeição é a subconsciente da rejeição. Eu aí cheguei à conclusão que realmente o meu caminho, né? Eu posso ajudar muito, inclusive agora vem a época de política, e eu desenvolvi um trabalho muito interessante, sabia? Ó, os políticos vão te procurar aí. Não. Agora, Eduardo, eu vou te falar uma coisa. Lá em Salvador, quando eu morava em Salvador, Terra inclusive, sagrada, olha, hein? eu tenho quase 20 anos que eu estou em Angra. Gente, olha, tem muito tempo isso. Tem muito tempo mesmo. Eu trabalhei para uma pessoa que até no momento agora, eu esqueci o nome dela. Ela tinha um espaço esotérico lá em Angra, lá em Salvador, lá na Pituba. E ela trabalhava exatamente com recursos humanos. Então, naquela época, as empresas em Salvador já trabalhavam assim. Então, por exemplo, vai trabalhar alguém para trabalhar com um determinado setor da prefeitura, né? E aí, com um determinado chefe. Então, era feito o estudo numerológico. Sim. Ela tirava as lâminas do tarô, Sim, que ela jogava o tarô de Marsella, sim. e ela dizia se aquela pessoa tinha o perfil ou não para trabalhar Sim. naquele setor. Sim. Porque nem todas as pessoas que tinham formação técnica e universitário eram pessoas que tinham a vocação Sim. e a formação de nascença. Eu leio Com tarô certeza. bíblico. Conhece Entendi. tarô bíblico? Conhece? Não conheço. Eu tenho. Também ganhei. Porque o tarô é assim, quando você vai numa loja para comprar, você olha e você se encanta com um, né? Mas na verdade você não leva aquele. Você leva o outro. Por exemplo, não é nem você que quer, né? Você está levando por uma outra razão. Então, eu faço isso. Sobre os políticos aqui, eu fiz isso. Eu peguei os nomes, aqueles que eu sei, os nomes que são usados politicamente, né? Como você, por exemplo, eu sou Eduardo Bruno, mas eu tenho outro nome no meio. Então, o que eu fiz? Eu transformei esses nomes em lâminas. Entendi. Transformando em lâmina, eu tenho um perfil da pessoa. O que aquela lâmina significa. Então eu disse, eu como tenho 2 blogs, né? Eu leio a Dami Olga. Eu tenho a Madame Olga. Madame Olga é um nome, eu achei extremamente sonoro, sabe por quê? Porque antigamente, aquelas grandes ledoras de sorte, né? Eram sempre Madame Silvia, né? Então eu achei Madame Olga, e até em homenagem a uma pessoa que tem no Rio, que conversa comigo. E então, eu já disse isso para ela achou ótimo. Né? Então, e eu tenho outro sobre política, chama-se Político Tarô Política, que eu falo, que eu escrevo, sem nenhuma conotação política.
Aí é que está. Eu falo como se o tarô estivesse falando. Você não acha que todas as pessoas deveriam ter, tipo, um guru? Ah, o Sarney tem 5, sabia? Mas quando eu falo guru, gente, eu não Guru, falo. no bom sentido Guru, da palavra, eu hein? digo assim, um orientador espiritual. Isso, é. O Obama tem. Todo mundo, você não acha, não, Cristina? Que a Mas- pessoa deveria ter, assim como, como os Não, nós evangélicos temos, têm na os verdade, crentes, tem os sabia? pastores, né? Que a maioria nem são, né? Orientadores espirituais. Os pastores ficam ali só. Eu falo Como tanto de crente. administradores. Eu tenho que parar com isso. Você fala muito Oh. de crente É, não, e é uma coisa que é. me incomoda às vezes. Olha, não. A gente não vai discutir isso aqui. É. Mas, já se falou da questão da orientação espiritual. As pessoas precisam, né? Porque quando você fala de psicologia, parapsicologia e ciências afins, você está falando de espiritualidade também. Não é de religiosidade. Isso. Porque a questão, tudo dá errado quando bota a religião no Isso meio. aí. É. O Vereza disse que quando entra o homem na religião, acabou. Entendeu? Porque a religião, por exemplo, o fenômeno paranormal, ele acontece em qualquer religião. É verdade. Entendeu? Agora, cada religião dá um nome. Isso. E aí nós ficamos brigando um contra o outro. E tem o mesmo fenômeno. Entendeu? Então, assim, o orientador espiritual tem que ser alguém que você goste e confie, lógico, né? Tem que ter empatia. Né? Exatamente. Mas as pessoas, tem muitas pessoas preparadas para isso. Agora, o que eu vejo é que precisa ter uma abertura. Por exemplo, eu converso com um espírita, kardecista, de umbanda, candomblé, o que for, numa boa. Se é do candomblé, eu pergunto qual é a nação, não sei o quê. O cara pensa logo que eu sou também, né? Porque não é a religião da pessoa. A pessoa não está crendo ali se é queto, se é nagô, o que é. Eu vou estar dando a resposta ali. Você me conheceu, eu soube que eu era evangélico pelo site, pelo Orkut, sei lá. Eu te perguntei por que você não tinha o seu próprio centro, tudo mais, porque não era a sua religião. Para você pelo menos estar tentando se encontrar. Kardec, ele não criou o espiritismo. Kardec, ele era um parapsicólogo, contribuiu muito para a paranormalidade. Depois que ele morreu, que as pessoas seguidoras criaram o espiritismo, segundo Kardec. É que nem nós pedimos por Grisa, não criar, depois o pessoal não criar um grivismo depois que ele morrer. Porque a paranormalidade que ele estuda, ele tem mais de 30 anos de estudo, ele teve o título de doutor com essa questão da paranormalidade, porque as pessoas endeusam o outro. Aí vai criar o grivismo. Não existe o grivismo. A parapsicologia é uma ciência estudada por muitas pessoas em muitos países. Agora, é uma ciência um pouco empírica, você não pode provar concretamente, mas é uma ciência. Né? E se faz experimentos com os seres humanos. Porque as pessoas não estão juntas por acaso. Nós não estamos nós três juntos hoje. Com certeza. Por acaso. Eu não conhecia ele. Ele devia ter me visto aqui no Muito, programa. muito. Né? Mas a gente está falando aqui de um assunto, quando ele falou as primeiras palavras, que falou a questão da Deus estar presente, mas eu compreendi tudo. Né? Então, aí eu vim aqui. Eu não sou taróloga, eu nunca estudei tarô, mas eu compreendo como se dá o processo. Quando ele na televisão alcança uma pessoa alcoólatra, porque não é só a televisão que ele falou. Né? Ele é um paranormal, então ele consegue passar mexer do com a outro lado. consciência, Porque a mente é uma só. Para aquela É um mente consciente coletivo. entendeu? Aquela mente que está lá carente do que está falando, eles conseguem conversar. Então a pessoa deu depoimento para ele. Isso acontece na psicanálise, na parapsicologia, na psicologia, né? Porque por que a pessoa diz, fulano é um ótimo psicanalista? Tudo bem, a gente estuda, se prepara, mas na verdade, enquanto a pessoa fala, o analista está analisando e está enviando algumas coisas, está recebendo, e a pessoa se cura. Você sabe disso, né? Porque existe esse universo cósmico, grandiosidade nessa área, que é pouco estudado e é pouco reconhecido. Se eu falo que sou psicanalista, as pessoas creem em mim. Se eu falo que sou parapsicólogo, eu quase não falo, eu sou dizendo, isso é maluquice, isso é doideira, né? Mas não é doideira. Tá, mas aqui, por incrível que pareça, tá ficando interessante, porque nós aqui, nós três aqui, eu vou entrar no mérito que veio aqui no meu ouvido para entrar e eu vou entrar, certo? Como eu costumo dizer aqui, as coisas a gente não programa nada, as coisas acontecem. Aí fica boa. Certo? Então o que Isso. acontece é o seguinte,
Nós temos aqui hoje 3 lideranças espirituais. Sim, Nós, exatamente. Duas bonitas ciganas, né? Aqui nós somos aqui 3 autoridades espirituais. E para você ver que eu vim tão desprendida a isso hoje, né? É verdade. Porque eu raramente uso camisa assim. Não gosto de usar. E hoje eu resolvi usar essa camisa que eu ganhei lá em Salvador. E vim, nem soltei cabelo, nem nada, nem estou enfeitada. Mas você vê que quando a energia chama de verdade mesmo. Então nós estamos aqui com 3 líderes espirituais. Por que 3 líderes espirituais? Eu também comecei a ler as cartas com 16 anos de idade. Mas as cartas, o baralho cigano para mim foi dado por minha mãe. Minha madrasta me deu o baralho cigano, porque disseram a ela que eu tinha a mediunidade, né? Porque eu, na verdade, era aquela que adivinhava tudo. Mas eu comecei mesmo a ter a responsabilidade e saber usar